Olá pessoal, Márcio Cadelli aqui, consultor de tecnologia, empreendedor e investidor, carioca morando em Portugal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu gostaria de ter sabido muitos anos antes, preferencialmente aos 15 anos. Se eu tivesse conhecido isso muito mais jovem, adquirido esse conhecimento, certamente eu estaria muito mais longe, teria acumulado um patrimônio muito maior e o vou dar de mão beijada vou compartilhar com vocês hoje. Através de muito estudo, muito conhecimento, horas e horas de curso e, obviamente, experiência prática de investimento. Compilei, fiz um resumo, eu tenho certeza que pode fazer muito sentido para a vida de vocês. Então, papel e caneta na mão, hoje é dia de bastante conteúdo, formações básicas e fundamentais para dar os primeiros passos nos investimentos. Como eu disse, gostaria de ter aprendido com 15 anos. E a primeira grande lição, e talvez a mais importante, ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. O mais experiente expert financeiro, um mentor, um guru, uma empresa, ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Então você precisa saber o mínimo necessário para cuidar, zelar do seu dinheiro, conservar ele ao longo do tempo. E não pense que ninguém vai fazer isso por você. Então você é obrigatoriamente responsável pelo seu dinheiro e deve entender o básico de investimento para cuidar melhor do seu dinheiro. Bom, então conta comigo e vamos para o conhecimento, vamos para o conteúdo. Antes de iniciar, gostaria de agradecer meus queridos inscritos, os primeiros que ingressaram nesse canal. Muito obrigado, vocês me motivam a ser melhor, a compartilhar mais conteúdo, muito conteúdo que eu quero transmitir. Eu tenho certeza que pode fazer a diferença na vida de algumas pessoas, mas como eu sempre falo, se fizer a diferença real, genuína na vida de uma pessoa, eu fico muito feliz. Convido você a se inscrever, que está vendo agora, a comentar. Eu tenho certeza que eu vou partilhar alguma coisa que pode fazer a diferença na sua vida e eu espero de verdade que faça. Então, vamos interagir, deixe seu comentário. Eu tenho certeza que eu vou responder dentro do possível e trazer de repente um conteúdo para responder a sua pergunta, a sua dúvida. Tá bom? Conta comigo, então bora pro conteúdo. Quais são os tópicos que a gente vai abordar? A gente vai falar de mentalidade, que é fundamental, a simplicidade para investir nos dias de hoje, indicadores básicos que são necessários entender para não fazer nenhuma besteira, não cometer erro, não ser ludibriado, não ser enganado, opções de investimentos existentes, qual é a cesta de possibilidades que a gente tem, quais são os recursos que a gente pode colocar no nosso dinheiro e diversificação. Uma palavra mágica que eu quero que você nunca mais esqueça. Diversificação. Diversificar é um dos segredos de bons investidores, de grandes investidores. Falando em mentalidade, quantas vezes você não ouviu, na minha casa não se discute política, religião e dinheiro? Isso é muito comum, principalmente no Brasil. É por isso que as pessoas hoje estão malucas com política, muito totalmente desorientadas no quesito religião, que perdeu muito valor ao longo do tempo, e dinheiro, as pessoas não sabem cuidar do seu dinheiro, não sabem cuidar da sua vida. Justamente por uma cultura enraizada, que eu acredito que é fruto até mesmo dos governantes proliferar essa cultura, que faz com que nós fiquemos reféns. Ficamos sem saber gerenciar pilares fundamentais da nossa vida, que são política, religião, dinheiro. A religião, eu creio, quando temos uma fé, a gente fica muito forte, bem alicerçado. Politicamente, a gente cobra pelos nossos dinheiros, pelos nossos direitos. E quando a gente entende de dinheiro, a gente prospera. E quando a gente prospera, a gente fica mais sábio. E ficando mais sábio, a gente não vota em tolos. Quantas vezes a gente já ouviu que o dinheiro não dá em árvore? Realmente, dinheiro não dá em árvore. Porém, eu creio que a gente pode plantar semente de dinheiro que a gente pode colher fruto para o resto das nossas vidas. Por mais que o dinheiro não dê em árvore, a gente pode pegar pequenas sementes e plantar ao longo de nossas vidas e colher frutos por longa data. Simplicidade para investir. Hoje em dia não tem desculpa para não investir. Hoje em dia é muito prático, muito menos complexo do que já foi antigamente. A gente pode investir com um aplicativo na palma da nossa mão. Temos diversas opções com baixíssimo custo, praticamente zero, ou custo irrisório. A gente tem várias opções. A gente tem pequenas empresas, hoje já grandes, Nubank, que são conhecidas como fintechs, são empresas que são mais voltadas para a tecnologia, são empresas de investimento voltadas para a tecnologia, que é um pouco diferente a abordagem, não tem aquele relacionamento tão próximo com cada cliente, porém tem todos os recursos que a gente precisa para investir, para controlar o nosso dinheiro e com um custo baixíssimo, praticamente zero. A gente tem uma outra grande opção, o Banco Inter, é um banco também que é conhecido como uma fintech, fez uma migração, hoje em dia muito tecnológico, é o meu banco preferido hoje para fazer para administrar uma carteira, para ter minha conta, muito prático, você pode ter uma carteira internacional. Nubank e Inter são dois bancos incríveis que eu recomendo demais. E tem o Banco BTG, que é hoje o maior corretor, o maior banco de investimentos que tem hoje na América Latina. É muito grande, está se expandindo muito. É um banco que tem
No passado foi um banco voltado para high ticket, para clientes de grande investimento, de alta renda. Hoje ele está descendo um pouco mais, está pegando diversos tipos de clientes. É um banco que busca ter uma proximidade maior, indicar um assessor, uma pessoa próxima, tem uma abordagem diferente das fintechs, que são mais tecnológicas, resolver tudo pelo aplicativo. O BTG você tem uma pessoa próxima, você pode ter um assessor, uma pessoa que vai te ajudar ali no dia a dia para trabalhar, para resolver seus problemas. E eu recomendo fortemente o BTG a partir do momento que você tem 20 mil, 25 mil de investimento, que você começa a ter outras opções que de repente as fintechs não te dão, que as fintechs realmente não te dão, que o BTG pode dar uma outra possibilidade para você aumentar sua rentabilidade, outras formas de investimento para você aumentar os seus ganhos, que eu vou abordar aqui nesse canal. Então, se você quiser, já tem um pouco mais desse valor, de 20, 30 mil, ou quer um relacionamento mais próximo com o assessor, eu vou te indicar a minha assessora pessoal, a Júlia, uma excelente profissional, que me dá muita autonomia, não fica me empurrando qualquer produto, como a maioria dos profissionais que tem no mercado. É uma profissional muito séria, que está sempre disposta praticamente 24 horas por dia a ajudar. Quando ela não responde na hora, de imediato, algumas horas depois, às vezes até final de semana, ela responde. E eu acho que isso é muito importante, ter essa confiança e ter uma pessoa próxima para lhe ajudar. Então, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Dando sequência, para começar, uma coisa fundamental que você precisa saber para investir. Você tem que entender o que é inflação. O que é inflação? Inflação é um aumento generalizado e contínuo dos preços e serviços de uma economia. Como o próprio nome fala, a inflação é inflar, ou seja, os preços aumentam. E qual a consequência disso? Se os preços aumentam, nosso poder de compra diminui. A gente não consegue comprar as mesmas coisas que poderia alguns meses, alguns anos atrás. Então você tem que entender esse indicador, esse índice, para que você consiga ser responsável pela sua vida financeira. Você entendendo que o seu dinheiro desvaloriza dia após dia, você toma a decisão de agir e fazer com que você não perca dinheiro. O seu dinheiro parado, seja no banco, na conta corrente, na conta ordem, debaixo do colchão, o seu dinheiro está desvalorizando. Quantas histórias você não já ouviu de pessoas que deixaram, pessoas mais idosas? Eu tenho um caso na família, minha avó faleceu e tinha dinheiro escondido debaixo do colchão. O que aconteceu com esse dinheiro? Nada, não serviu de nada, dinheiro perdido, porque a moeda tinha mudado no Brasil, o Banco Central deu um período para as pessoas fazerem a transição dessa moeda. Como passou muito do tempo, o dinheiro se perdeu, não valeu nada. Nem para guardar de recordação prestava mais porque a traça comeu. Então, recomendo fortemente que você entenda o que significa a inflação e como ela pode acabar com nossos investimentos e com os nossos sonhos. Então, você sabendo que o seu dinheiro perde valor, você corre para fazer com que o seu dinheiro multiplique, ao invés de ficar indo embora dia após dia. Ainda falando de inflação, no Brasil, a gente tem um indicador chamado IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é gerenciado pelo IBGE no Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele monitora uma quantidade de produtos que mais consumidos na nossa economia e calcula quanto que o preço dos produtos variou, quanto que esse preço cresceu. Então a gente consegue monitorar, e é um indicador muito importante para a gente saber como que estão os nossos investimentos. Será que a gente está perdendo dinheiro? Eu tinha 100 reais ontem, esses 100 reais vale o mesmo hoje? Eu tinha 1.000 reais ano passado, esses 1.000 reais compra as mesmas coisas que compram hoje? Geralmente a resposta é não, se o seu dinheiro ficou na conta corrente, se o seu dinheiro ficou na poupança. Agora, se você investiu esse dinheiro em algum local, algum tipo de investimento que te paga mais do que a inflação, é óbvio que você está ganhando dinheiro e está corrigindo a inflação. Ao contrário disso, você está perdendo dinheiro. Então é muito importante que você monitore isso. Quando você ouvir falar agora IPCA, nossa, o IPCA aumentou. O IPCA é a inflação. A inflação, o que aconteceu com a inflação? A inflação aumentou. Quando a inflação aumenta, seu dinheiro diminui. É simples assim. Então você tem que investir para você não perder dinheiro. Você não tem que investir para não ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro. Você tem que investir principalmente para não perder, para conservar o seu dinheiro, tá bom? E ainda falando em inflação, aqui em Portugal a gente também monitora a inflação, a gente tem o Banco Português que monitora isso, a gente tem a União Europeia que monitora isso, a gente tem o IPC aqui, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Então é muito importante a gente monitorar e entender o poder destrutivo que a inflação tem nas nossas vidas. E eu costumo dizer, se você tem grandes objetivos na vida,
seja para uma reforma, reforma em Portugal, aposentadoria no Brasil de uma forma sossegada, viajar ao mundo, construir um patrimônio, seja ele qual for, seja um patrimônio para te dar um pouco mais de tranquilidade, uma segunda renda ou um grande patrimônio, conhecer a inflação, entender o que é inflação é obrigatório. Eu costumo dizer que investir não é uma opção para quem tem algum tipo de sonho, é um objetivo. Algum sonho atrelado à questão financeira, você precisa saber investir, precisa entender o que a inflação faz com os nossos com nossa renda, com o nosso patrimônio. Então, o imposto é conhecido entre os grandes investidores como um imposto oculto. É algo que é uma política de governo, os governos têm uma meta de inflação, quanto que a inflação pode corroer do dinheiro da população de uma forma aceitável. Então, grandes investidores costumam dizer, grandes pensadores desse setor costumam dizer que é um imposto oculto, porque o governo decide praticamente como o quanto o dinheiro da população pode perder valor. Eles têm uma meta definida para isso. Então você tem que aprender a se defender disso. E é isso que eu estou protegendo. E é isso que eu quero que você entenda. Tá bom? Dando sequência aí, muito importante, falando de inflação. Eu costumo dizer, eu percebi isso na minha vida, que quanto antes a gente entender o que é inflação, mais rápido a gente vai começar a prosperar. Eu costumo dizer que você juntar patrimônio sem entender o que é inflação, o que é básica de juros, é como você estar num barco e o barco está furado. Por mais que você reme, por mais que você tire a água do barco, o barco vai afundar, mais cedo ou mais tarde. Quantas pessoas você conhece na sua vida, quantas pessoas você conhece no seu ciclo social que juntaram muito dinheiro, que ganharam muito dinheiro e ao final da vida não tiveram um descanso, uma reforma ali como merecia. Eu conheço muitas pessoas que ganharam muito dinheiro e ao longo da vida não conseguiram construir grande patrimônio, porque não entendiam coisas básicas, não entendiam como a inflação destruía o poder de compra, corroía o dinheiro mês após mês, ano após ano. Então recomendo demais que você entenda isso, fixe a imagem na sua cabeça. Se você não entende o que é a inflação, a desgraça que ele faz na sua vida, você está rasgando seu dinheiro dia após dia. Entenda que a inflação é o aumento disparado dos preços, que isso acontece sempre, vai acontecer sempre, e você tem que aprender a se defender primeiramente para depois atacar e buscar que seu dinheiro cresça. O próximo indicador fundamental é entender a taxa básica de juros. Taxa básica de juros é uma taxa definida pelos governos, média, uma taxa balizadora para que o governo determine que as instituições dentro do seu país operem. Então, cada país tem a sua taxa e a taxa diz muito sobre a economia do país, diz muito sobre o risco daquele país, sobre o quão evoluída a economia é. A gente pode ver nessa imagem aqui que países como, conhecido notoriamente como serem países altamente desenvolvidos, com uma economia saudável, como Suíça, a gente sempre fala em Suíça porque a Suíça é um país na Europa, um país neutro, que guarda patrimônio do mundo inteiro, tem uma política de patrimônio muito forte, o mundo inteiro coloca praticamente dinheiro na Suíça, e é um país muito estável, que ao longo de séculos nunca teve grandes problemas através das guerras. E olha qual é a taxa de juros da Suíça: 0,25%. Por quê? Porque é um país muito estável. Você vai colocar o dinheiro, uma economia muito estável, você vai colocar o dinheiro lá agora, em 2025, a gente está gravando esse vídeo agora em setembro de 25, e daqui a 50 anos a expectativa é a mesma, é do dinheiro estar lá conservado, corrigindo a inflação. Então, é um país muito seguro. E a gente pode falar muitos outros. A gente fala de Japão, um país historicamente também que tem uma economia muito saudável, muito próspera. União Europeia também é taxa de juros baixíssimos, porque é uma economia saudável. É óbvio que a gente está passando por um período agora de guerra, que muitas coisas mudaram, mas são economias muito sólidas. A gente fala de Reino Unido, de Austrália, Estados Unidos, que agora está encarando taxa de juros na casa de 4, 5%, e para eles é uma coisa altíssima, que eles estão acostumados com 1, 2, 3, quando vai a 4, 5 é uma coisa absurda. Mas já quando a gente pega países que têm históricos de economias muito complexas, como Turquia, Argentina, Brasil, as taxas de juros são altíssimas. Imagina, hoje o Brasil, o governo paga 15%, né, nesse gráfico aqui estava desatualizado, 14,75, já foi a 15%. Hoje o Brasil paga 15% de uma forma segura, emite uma dívida para qualquer pessoa, um cidadão fora do Brasil, um cidadão no Brasil, para um investidor, de 15%. Ou seja, o governo é o investimento mais seguro, o próprio governo paga 15% para você botar dinheiro e comprar uma dívida dele. Então, assim,
Por que é mais alto? Porque tem um risco. Tem o risco do calote do governo, tem o risco das instituições. Então, quanto mais um governo te paga, é porque as coisas não vão tão bem. Mas, obviamente, quanto maior o risco em investimentos, maior o retorno. Muita gente encontra excelentes retornos na Turquia. Recentemente tem a história de um grande investidor que investiu na Turquia, ganhou muito dinheiro, triplicou o patrimônio em intervalo de curto de tempo, mas também acertou em um investimento e errou em outros três, porque a Turquia é um país muito complexo, com legislação muito complexa, as instituições não funcionam tão bem, por pesquisas recentes, só que tem a taxa básica de juros é 46%. Se você coloca um dinheiro e compra uma dívida da Turquia, se não me engano, a lira turca, você recebe 46, quase 50% em um ano. Então, se você quer investir, quer arriscar, são oportunidades. Mas entenda, quanto maior a taxa de juros, maior é a problemática de um país. Quanto mais seguro é um país, quanto mais estável é a sua economia, menor a taxa de juros, a taxa de referência que o governo determina. Falando de taxa de juros, a gente tem a taxa de juros do Brasil, a taxa básica. Como eu falei, já está 15%. Quem gerencia isso é o Banco Central Brasileiro. É uma instituição independente dentro do Brasil. As decisões são técnicas e não políticas até o presente momento. Então, a taxa de juros é um remédio para controlar o crescimento da inflação. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma das ferramentas que basicamente o Banco Central usa quando precisa controlar a inflação, quando os preços disparam, se aumenta a taxa básica de juros para tentar controlar essa inflação e não ter um impacto muito grande na economia. Então, o Banco Central que gerencia isso no Brasil. Em Portugal também tem sua taxa básica de juros. Como eu falei, Portugal está dentro da União Europeia, que é um grupo econômico, um grupo de países, é uma economia mais sólida aqui na Europa. A taxa básica de juros de Portugal gira em torno de 2%, é uma taxa relativamente baixa, mas porém é uma moeda forte. Euro não se desvaloriza tão fácil, ao longo dos anos ela só vai se valorizando em relação ao real, a moedas mais fracas, por isso a taxa de juros não é tão alta comparada a outros países menos desenvolvidos. E aqui em Portugal, quem monitora, quem gerencia a taxa básica de juros é o Banco de Portugal, obviamente, em parceria com o Banco Europeu. Falando agora de opções efetivas de investimento. Quais opções que nós temos para colocar o nosso dinheiro? Mas antes de tudo, eu preciso fazer uma observação, principalmente para o brasileiro. Poupança no Brasil, a metodologia tão difundida pelo governo, não é investimento. Essa é a maior pegadinha, a maior armação que o governo pode fazer para você. Isso não é investimento, isso faz você perder dinheiro ao longo dos meses e anos. Nos últimos anos, a poupança tem pago entre 5% e 6%, sendo que a inflação no Brasil gira em torno de 10%, às vezes passa um pouco disso, anual. E o que acontece? Acontece que você está perdendo metade do seu patrimônio, se você deixa na poupança, comparado à inflação. Você está ganhando 5, a inflação está comendo 10, você está perdendo 5. 5 menos 10 dá menos 5. Então, a pessoa que deixa o dinheiro na poupança, geralmente são as pessoas mais humildes, que não têm conhecimento, por isso que eu bato muito nessa tecla, a educação é libertadora. Estude, nunca pare de estudar, se instrua, invista, que com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor e por consequência vai ter menos resultados. E pessoas que têm instrução e informação não investem em poupança, porque poupança não é investimento. Poupança você está dando dinheiro para o governo, ele pega o seu dinheiro, fica com ele um ano, te dá 6% ao final do ano e está ganhando 30% investindo para outras pessoas. Então você pode ter acesso a pelo menos 15% que o dinheiro que o governo tem que te dar obrigatoriamente. Tá? Mínimo. Hoje no Brasil a taxa de juros está em 15%. Ou seja, você ganha 6 na poupança e os outros 8 ele está ganhando. Então pense muito nisso. Pense muito nisso e não invista em poupança. Falando de opções de investimento, a gente tem que ter algumas coisas bem claras. Quais são as opções de investimentos que a gente tem? Nos investimentos chamamos de ativos. Tudo que a gente tem que põe dinheiro no nosso bolso a gente chama de ativo. São assets, são coisas que ou se valorizam ao longo do tempo ou colocam dinheiro no nosso bolso de alguma forma. Por isso que é muito importante você entender. Nossas opções de investimento são ativos. A partir de hoje você vai se tornar um comprador de ativos. Ok? Esses ativos são divididos em classes. O que são essas classes? São tipos, são categorias. São os tipos de ativos que você vai ter. Se a gente fosse comparar com frutas, seriam os diferentes tipos de frutas que a gente vai colocar na nossa cesta. E cada um deles
com uma proposta. Cada um deles com um objetivo. Cada categoria, cada classe tem uma proposta. Um é para te dar dinheiro mensal, para te dar fluxo de caixa, é tipo um aluguel, uma renda ali mensal que você precisa. O outro é para fazer teu patrimônio crescer. Eles valorizam ao longo do tempo, o valor daquele ativo se aprecia, como por exemplo o imóvel. Você tem um imóvel, você pode ter o dinheiro com uma renda, você tem uma renda, um aluguel, mas o imóvel também se corrige o valor ao longo dos anos. Ele cresce, ele se valoriza. Então, nos investimentos, cada classe de ativo ela te dá mais fortemente uma questão dessa, ou renda mensal, ou valorização, ou ambos. Então sempre pense nisso. Cada categoria tem um objetivo, uma proposta intrínseca nele, tá? E a primeira classe que a gente tem que falar é a classe renda fixa, que o próprio nome já diz, já é meio implícito, é meio óbvio, mas é bom deixar claro. O que é renda fixa? Em linhas gerais, é um valor de juros já pré-determinado, combinado. Você sabe como você vai ganhar e aquele valor contratado é fixo. Você determina um valor, você acorda um valor, tá, daquele ativo e você vai receber isso mensalmente ou anualmente. Obviamente, cada ativo tem um determinado período de liquidação, uma determinada liquidez, então você tem que aguardar esse período, tá? E outras coisas que eu não vou entrar muito no detalhe, mas basicamente é um valor pré-determinado. Pensa nisso, renda fixa. Você acordou aquele valor e ao longo do tempo você vai recebê-lo, tá? E quais são os ativos que a gente tem dentro dessa classe de ativo de renda fixa? A gente tem o Tesouro Direto. Anota isso, Tesouro Direto é dívida do governo. É uma dívida que você compra do governo e ele vai te pagar ao longo dos anos. E por que isso varia? Como eu falei lá atrás, cada governo tem um risco, tem questões internas, tem países mais desenvolvidos do que outros, e o valor dessa taxa que o Tesouro vai te pagar, que a renda fixa vai te pagar, é de acordo com o risco do país. Então, o Brasil pagar 15% porque é um país complicado, é um país subdesenvolvido, tem suas questões políticas e institucionais para resolver. Então, por isso que a sua taxa de juros é considerada muito alta, 15% no ano. Tá? Tesouro Direto, você pode comprar dívida, lembra disso. CDB, Crédito de Depósito Bancário, é uma dívida que você empresta dinheiro para o banco, é uma dívida bancária. Você pega dinheiro, você empresta dinheiro para o banco e você recebe juros. Eu costumo dizer que na vida tem dois tipos de pessoas, que pagam juros e as que recebem juros. Eu te digo uma coisa, é muito melhor receber juros. Você emprestar dinheiro para o governo, emprestar dinheiro para o banco, trabalhe muito, se esforce muito, estude e empreste dinheiro. Empreste dinheiro para o banco, empreste dinheiro para o governo, que você receber juros é uma coisa maravilhosa ao longo dos anos. E o CDB é isso, é você emprestar dinheiro para banco, recomendo você emprestar banco para grandes instituições, bancos grandes, que com certeza você vai receber muito. E o ETF? Falando de ETF, tem um livro chamado O Investidor Inteligente, que ele fala muito sobre os ETFs, que é uma forma de você investir de forma passiva, com pouco risco, que você não precisa ficar em cima, gastar muita energia. O que vai fazer você transformar a sua vida, o seu trabalho, são as rendas, as múltiplas fontes de renda que você constrói. Mas o investimento, lembra, vai ser a cola que vai tapar o buraco do seu barco e não vai deixar o seu barco afundar. Vai conservar o seu dinheiro e vai fazer ele crescer ao longo dos anos. E o ETF é uma cesta de ativos, de ações ou de fundos imobiliários que uma empresa, um gestor vai administrar para você, obviamente baseado num índice, como eu falei. E falando de fundo de investimento, a gente tem os fundos de investimento de renda fixa. A renda fixa, por exemplo, os títulos do governo têm algumas variações, o pré-fixado, o pós-fixado. Então, dentro dessas variações, dessas modalidades, desses tipos, o fundo de investimento ele pode criar um fundo de renda fixa baseado nesse tipo de títulos em si de renda fixa. Por hora, tenta entender isso, tenta fixar isso. O conhecimento vem aos poucos, vem com a prática. Eu costumo dizer que a gente aprende de verdade quando suja a mão de graxa, então tenta absorver esse conteúdo, tenta entender isso, mas a partir do momento que você aplicar e efetivamente fazer o investimento, fizer o investimento, você vai ficar muito claro para você. Então, investimento é com o tempo. Você vai montar na bicicleta pedalando aos pouquinhos, dia após dia, mês após mês, ano após ano, você vai ficando melhor. Mas no primeiro momento, eu espero que tenha ficado claro esses tipos, essas classes da renda fixa. E agora vamos falar da segunda classe, que é a renda variável. Pensa que tem dois grandes grupos de investimento, a renda fixa, a renda variável. E na renda variável, como o próprio nome fala, mais uma vez eu falei, parece óbvio, implícito, varia. A renda pode variar.
Por quê? Por questões de mercado, por questão de economia, por questão de governo, mas obviamente eu te garanto que na renda variável os maiores retornos, os maiores dividendos, os maiores ganhos estão na renda variável, porque existe um maior risco atrelado. Ponto. Mas quanto mais você conhece, quanto mais você domina, mais você controla esse risco e mais você pode obter de proventos de ganhos. E quais são os tipos, de uma forma objetiva, que existe de renda variável? Os mais populares, vamos dizer assim, e mais utilizados, eu posso dizer que são as ações, os FIIs e os ETFs. E o que são as ações? Ações são participações em grandes empresas. Você acredita que você pode ser sócio de uma grande empresa com um pequeno capital? Com R$ 50 você pode ser um acionista de Petrobras? Você pode ser um pequeno dono de Petrobras, de um pedaço da Petrobras? É isso, você pode comprar uma ação, uma fração da Petrobras e obviamente ganhar resultado mensal, trimestral, de acordo com uma política de pagamento de proventos dela, e ainda surfar o crescimento da Petrobras ao longo dos anos. Então, uma grande empresa, como eu falei, é um modelo de ação, tem várias outras ações dos Estados Unidos e tudo mais. Então, a ação é você virar sócio de uma empresa, é você crescer com a empresa. Pensa, tem uma empresa que você gosta muito, você pode se tornar sócio dela e participar do crescimento dela ao longo dos anos. Ok? FIIs, os famosos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, como o próprio nome diz, é um fundo do mercado imobiliário baseado em imóveis, que é muito bem regulado pelos governos. Existe nos Estados Unidos, chamado REITs, também na Europa, no Brasil, a gente tem os fundos imobiliários, onde 95% de toda a renda adquirida por esse fundo deve ser repassado aos cotistas, às pessoas que compram cotas desse fundo. É uma classe de ativos que eu gosto muito. Por quê? Porque ela te dá renda mensal. O aluguel que entra através desses imóveis é repassado para os cotistas. Os cotistas compram cota na Bolsa de Valores, essas cotas, esses imóveis, eles geram aluguéis, geram pagamentos, essa empresa pega esses pagamentos, repassa 95% e fica com 5% para liquidar questões operacionais. Então, eu acho isso fantástico, isento de imposto de renda. Ou seja, para quem gosta de investir em mercado imobiliário, não precisa se preocupar em lidar com inquilino, de reformar imóvel e tudo mais. E além disso, os ganhos são muito maiores do que a grande média dos imóveis em si. Imóveis hoje no Brasil, principalmente, onde eu tenho mais conhecimento, você ganha entre 0,3% e 0,5% ao mês, 0,3% e 0,5% ao mês do valor do imóvel. E nos fundos imobiliários você pode chegar a ganhar 1,5%, ou seja, é muito maior o ganho, com menos preocupação, menos aborrecimento. Então eu encorajo as pessoas que gostam do mercado imobiliário a se aprofundar em FIIs, porque FIIs são fantásticos para investimento de forma passiva no mercado imobiliário. E os ETFs também, de renda variável, são ETFs é uma classe de investimento muito madura nos países sólidos, grandes economias, principalmente nos Estados Unidos e Europa, que te dá a possibilidade de seguir um índice como o S&P 500, as 500 maiores empresas americanas e muitos outros, e fazer um investimento de forma passiva. Você compra uma cota desse ETF e você, de uma forma simples, você está investindo em várias ações ao mesmo tempo. Tá? Então, como eu falei no livro O Investidor Inteligente, o autor fala muito de investir em ETF, porque é uma forma de você investir em grandes empresas, onde um gestor administra esse fundo para você, e você consegue focar na sua carreira, nas coisas que você realmente ganha dinheiro, e o ETF está sendo muito bem gerenciado para investir em grandes empresas. Dado momento, uma empresa boa entra, uma empresa não tão boa sai, e quem faz essa gestão é uma pessoa muito qualificada e, obviamente, controlada por grandes instituições e pelo governo. Então, o ETF é uma forma muito segura de você investir de uma forma tranquila, sem ficar muito tempo, sem demandar muito estudo e ficar muito tempo na frente do computador, do celular, para monitorar seus investimentos. E uma palavrinha que você nunca pode esquecer a partir do momento que você se tornar um investidor, ter ela como um mantra na sua cabeça: diversificação. É isso que vai te proporcionar bons resultados ao longo dos anos. Provavelmente você já ouviu esse ditado, essa frase popular chamada "não coloque todos os ovos numa cesta só", porque você já sabe, frase da vovó. Se você coloca todos os ovos numa cesta e a cesta cai, todos os ovos quebram, não se salva nenhum. Então diversifique o seu patrimônio, não coloque tudo em um tipo de ativo, numa classe de ativo, numa única indústria. Se você investe tudo no setor elétrico e tem um problema com a água, não tem água, uma seca num dado momento,
você vai ter problemas, porque todo o seu dinheiro está no setor elétrico. Se você investe tudo em Bitcoin e tem um problema de energia no mundo inteiro, o Bitcoin provavelmente o preço vai despencar e você vai ter problema. Se você investe tudo em Petrobras e tem um problema com petróleo, você vai ter problema. Então diversifique em empresas, diversifique em classes, diversifique em indústrias, maior número de diversificação possível, obviamente, tomando certos cuidados, para que você não tenha nenhum problema, tá? E eu costumo dizer que a melhor forma de você aproveitar oportunidades que vão aparecer ao longo dos seus anos como investidor é diversificar, porque num dado momento as ações não vão tão bem, você pode comprar boas ações a preços mais baratos, em dados momentos os FIIs, os fundos imobiliários não vão estar nos seus melhores preços, vão estar muito descontados, vão estar baratos, você pode comprar esses fundos mais baratos. No momento que a ação vai estar cara, o FII vai estar mais barato. E assim sucessivamente, você pode comprar o Bitcoin mais barato, você pode comprar outros ativos, renda fixa mais barata. Então, diversifique, porque diversificar é a forma mais simples de você construir patrimônio de forma segura e, ao longo do tempo, ganhar da inflação e obter bons dividendos sem grandes riscos. E aqui eu mostro uma boa diversificação entre classes, que eu considero uma diversificação razoável. Você tem o seu patrimônio, imagina que você tem 100 mil reais, você coloca 30 mil reais em fundos imobiliários, vai receber uma renda recorrente investida no ramo imobiliário, você pode botar 40 mil reais em renda fixa, ali rendendo o que o governo te paga, uma renda fixa associada ao governo, que é uma coisa garantida, você vai receber aí 15% ao ano. Ações, porque nas ações você pode botar 30 mil nas ações, porque investindo em ações você vai ter crescimento, você vai ter provento, as empresas vão te pagar numa periodicidade ali trimestral, quadrimestral, elas vão te pagar um valor e você ainda vai te dar crescimento, o teu patrimônio vai crescer quando você se torna sócio de uma empresa. Então, faça uma boa diversificação, nunca fique alocado em uma única classe de ativos, como eu falei. Invista em diversas classes, em diversos ativos, para que você fique tranquilo, bote sua cabeça no travesseiro e durma tranquilo. E para finalizar a diversificação, existem muitos estudos, pesquisas recentes dos mais diversos órgãos e instituições que analisam as carteiras de investimento de grandes investidores, carteiras e contas de diversos investidores no mundo e chegaram a algumas conclusões. E a maior conclusão que eles chegaram é que eles chamam de asset allocation, é a alocação de ativos. O que garante melhores resultados ao longo dos anos é a boa alocação de ativos. É você colocar o seu dinheiro, dividir várias cestinhas, os ativos, para que você não tenha problema, para que o seu dinheiro cresça, para que ganhe da inflação ao longo dos anos, obviamente aumente o seu patrimônio e diante dessas pesquisas recentes, desses estudos, se eu tenho uma carteira ali com ações e fundos imobiliários, cada um, 10 ações, 10 a 20 ações é um número bom, não precisa passar disso, não precisa ter 25 ou 30 ações, menos do que isso, 8, 5, já não é tão recomendado, que você vai estar muito isolado, vai ter poucas ações, vai ter poucos setores, então se você tem um impacto, se você tem um problema em uma indústria, em um setor, você pode ter grandes problemas. Então, ações e FIIs entre 10 e 20 são um número bom. ETFs, você pode ter entre 1 e 5. Por que entre 1 e 5? Se você tem um ETF, por exemplo, existe um ETF que pega 10 mil empresas, as 10 mil melhores empresas analisadas no mundo inteiro. Então, você está exposto, você tem ações praticamente do mundo inteiro, são 10 mil empresas, então você está altamente diversificado, então de repente não precisaria ter mais de um ETF, mas entre 1 e 5 é bom, você tem 1, 2, 3, você pode ter apostar nos Estados Unidos, se é um país que você acredita muito, você pode comprar um ETF, compra as 500 maiores empresas americanas, é um bom ETF, pode comprar esse ETF e mais um apenas para de repente investir na Europa, que você acredita na Europa para o futuro. Então, um número entre as pesquisas recentes, entre 1 e 5 ETFs, é um número bom, é um número razoável, satisfatório, e você aplicando essas técnicas, que parecem ser muitas, mas que você pode dar um print, salvar isso no seu celular e, obviamente, acompanhar os próximos vídeos do canal, que eu vou fazer uma carteira, vou estar portando mês a mês, vocês podem acompanhar e seguir essa estratégia juntos, que seguindo essa estratégia, esses passos simples, certamente você vai montar uma carteira campeã. Como eu falei, uma carteira que vai te dar dividendo, vai te dar resultado, vai te dar renda extra todo mês, vai fazer sua carteira ganhar da inflação, seu dinheiro, seu patrimônio ganhar da inflação, valorizar o seu dinheiro, ao invés de você perder dinheiro, você vai ganhar dinheiro, o dinheiro vai crescer mais do que a inflação, a desvalorização do dinheiro não vai importar para você, você botar a cabeça no seu travesseiro tranquilo, você está trabalhando e o seu dinheiro está crescendo, está prosperando. Então, recomendo que você faça isso, que você siga esses passos, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso.
Chegamos ao fim desse vídeo, é só o início de uma grande jornada. No próximo vídeo, acompanhe, muito em breve será lançado, vou sugerir uma carteira para o iniciante, uma carteira de baixíssimo risco para o iniciante, dar seus primeiros passos no investimento, falando diretamente dos ativos que eu sugiro que você comece de uma forma de você aprender e de você, obviamente, obter resultados rápidos. Então, acompanhe o canal, nos próximos dias vou estar soltando um vídeo com uma carteira e também vou estar começando a carteira do canal. Vou abrir uma carteira pública, onde você pode estar acompanhando a qualquer momento os meus aportes, vou estar lançando vídeo falando dos aportes, e a gente pode caminhar nessa jornada juntos. Sugiro que você instale o aplicativo do banco, instale o aplicativo de uma corretora, BTG, Banco Inter, Nubank, para que a gente caminhe juntos, faça aportes mensais, separe uma quantia para que você comece a sua carteira e tenha muito orgulho de você mesmo, você mesma, alguns anos à frente, que eu tenho certeza que esse projeto darão muitos frutos e você vai se sentir muito orgulhosa de você mesmo, de ter começado a dar esse passo, e eu espero que eu consiga, de alguma forma, te influenciar positivamente para você iniciar, tomar essa decisão. Tá bom? Conte comigo, deixe suas observações aqui, seus comentários, suas críticas, que vão ser sempre muito bem-vindas. Tá bom? Espero que tenha feito algum sentido para você. Um grande abraço, fique com Deus. E até o próximo vídeo.